pessoal, tudo bem? Então, calor chegou, né? Mas eu ainda continuo com o blazerzinho aqui só para manter o tema de hoje. Sabe de uma coisa? Quando eu comecei na Rede TV, eu tive que aprender a falar, a conversar, a interagir com vocês. E para mim é uma dificuldade. E eu achei que era só chegar aqui, começar a falar, que dava tudo certo e eu ia me surpreender com as coisas que eu gostaria de falar. O que acontece? Gente, de repente, acende as luzes e dá um branco. E aí eu faço o quê? Não sei o que eu vou dizer para vocês, eu tenho que dizer assim, gente, me acode, porque eu não sei o que falar, me deu um branco. E isso tudo a gente vai aprender aqui como lidar com essas situações. E para isso eu trouxe a doutora Karina, já conhecida nossa. Tudo bem, Karina? Olá, Maria Lúcia. Olá para o pessoal que está nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante. Verdade. Comunicação, oratória e o medo, né, que tantas pessoas têm de falar em público. Por que será que a gente tem medo de falar? Será que é só por errar o português ou porque realmente te dá um branco? É incrível, Maria Lúcia, porque assim, até recentemente saiu uma pesquisa que um dos maiores medos da população o medo de falar em público só fica atrás do medo da morte. Não acredito. É esse constrangimento que as pessoas sentem de falar em público. O que acontece? Quando nós estamos falando em público, a gente já tem ali um preconceito sobre o que o outro está pensando daquilo que nós estamos falando. Então, nesse contexto, a pessoa já vai ficando mais nervosa, a respiração vai ficando mais encurtada, ela vai ficando mais ofegante e todo esse comportamento corporal, ele impacta também em todo esse desenvolvimento da comunicação. Mas, Karina, antes da gente chegar num palco ou em algum lugar para conversar com as pessoas, a gente tem que se preparar, certo? Então tá lá. Eu me preparo, eu falo várias vezes, eu começo a falar sozinha no espelho. O que eu tenho que fazer para quando chegar eu poder falar e sem esse medo? É possível? É possível sim. A comunicação e o bom palestrante, o bom orador, ele precisa de treino. Para ele treinar, ele precisa se perceber como que ele fala e como que ele pronuncia as palavras. Então veja, enquanto nós estamos aqui conversando, a minha boca ela está articulando. Então, se eu não tenho uma boa articulação, muito provável eu vou me embaralhar ali na hora que eu estiver falando e isso vai me gerar mais um nervosismo. Mas interfere na voz? Interfere na voz também. Por quê? Porque se eu travo, eu esqueci alguma coisa, eu falei uma palavra errada, o que acontece? Eu fico nervosa. Se eu fico nervosa, eu fico ofegante. E aí vem o branco. Ai, meu Deus, o que eu ia falar? Eu travei aqui, e agora? A pessoa tá sentindo ali que eu travei? Então, é muito importante que a pessoa tenha consciência o que gera esse nervosismo nela antes dela começar uma conversa, antes dela começar uma palestra. Então, sempre se observar. Quando eu começo a falar, a dar uma palestra, o que acontece? A minha mão, ela fica trêmula, a minha mão começa a transpirar, a minha voz fica trêmula também, o meu corpo fica inquieto, eu sou aquela pessoa que começa a falar se chacoalhando, trocando esse peso do corpo para tirar um pouquinho essa tensão e desviar um pouquinho essa tensão do meu nervosismo. Então, se perceber, poxa, eu percebi então que o meu corpo é um corpo inquieto. E se eu tenho um corpo inquieto, isso vai impactar também na minha fala. Então, nós vamos olhar para trabalhar aspectos corporais relacionados à fala. Esse treino, Maria Lúcia, ele é funcional e constante. Não tem como ter uma melhora na comunicação se a pessoa não realizar um treinamento constante daquilo que ela tem e percebe que é mais difícil quando ela está se comunicando. Mas eu nunca imaginei que uma fonoaudióloga entendia tanto e como pode ajudar, né? Sim. Então, a fonoaudióloga, o que ela vai trazer de benefício para esse corpo inquieto, essa voz embargada
esse tremor, esse medo? Bom, o fonoaudiólogo, ele é o profissional responsável pela comunicação humana e por toda a musculatura que envolve os aspectos não só da fala, como da deglutição, que a gente já conversou em alguns momentos aqui no programa. Se eu tenho uma mastigação inadequada, automaticamente eu tenho uma musculatura que não foi bem desenvolvida. Se eu não articulo bem as palavras, eu tenho uma voz mais trancada, uma musculatura que não mexe. Fechada. Tá? Isso foi mal desenvolvido. O fonoaudiólogo, ele vai fazer esse processo de avaliação e ele vai observar o que nós temos a nível de musculatura que pode favorecer esse treino motor oral para que essa pessoa se torne um melhor orador. E aí nós vamos observar como que está a mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios, lábios, línguas, bochechas. Aqui nós temos uma caixa de ressonância. Então, quanto mais eu tenho amplitude de boca, quando eu estou falando, a minha voz ela é projetada para frente. Se eu não abro tanto a minha boca, tranca. a minha voz ela fica projetada para dentro. E isso automaticamente, se você for perceber, o meu corpo também muda. Você então, começa se eu estou falando a pesar, pra né? dentro, se eu estou falando mais alto, mais claro, mais bem articulado, não só a voz, mas o meu corpo também ele muda de estrutura. Só que quem tem um mau desenvolvimento dos aspectos miofuncionais, que não conseguiu, de repente, é aquela pessoa que não mamou, ou que usou chupeta, tem marcada dentária mais aberta, tem uma língua que é mais hipotônica, que não tem tanta força, geralmente é uma pessoa que não mastiga muitos alimentos consistentes. Então, se ela tem essa dificuldade motora, é como se nós fôssemos fazer uma academia para essa musculatura. Então, nós vamos entrar com exercícios que venham favorecer essa língua, o posicionamento da língua, a abertura da boca, a mobilidade dos lábios, para que ela consiga, sim, além de conseguir ser uma boa oradora, ela ter condições de ter uma fala que acolha e não uma fala monótona, uma fala para dentro, uma fala que vai gerar nela uma desorganização corporal e vai trazer mais ansiedade no momento dessa comunicação. Então não basta só eu querer ser uma palestrante. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer meu corpo, eu tenho que entender de como eu vou me projetar, como eu vou falar, como a minha voz vai sair. E para isso você acha, com certeza, em primeira mão tem que procurar uma pessoa que entenda disso, que seria a fonoaudióloga. Sim, existem muitos cursos no mercado que falam sobre oratória. Então precisa tomar muito cuidado se esse profissional, ele é um profissional habilitado para trabalhar com essas percepções e entende de que exercício que ele está fazendo com essa pessoa. Por quê? Se eu faço um exercício que vai sobrecarregar uma outra parte da musculatura, eu posso desencadear um outro problema, que pode ser, de repente, um desvio da mandíbula. Então tem que ter muito cuidado. Por isso que nós sempre orientamos que busque, sim, o fonoaudiólogo se quer melhorar a sua comunicação. Uma coisa muito importante quando a gente está falando da parte da comunicação, se eu consigo, olhar para mim, me perceber enquanto pessoa, enquanto musculatura e trabalhar essa musculatura, eu consigo então me tornar aquela pessoa que eu desejo. A minha voz, ela é uma marca registrada. Tanto é que se você escutar a voz de alguém conhecido, você fala, opa, olha, essa é a voz de tal pessoa. É verdade. É como se fosse a nossa impressão digital. Existem vozes que são mais projetadas e outras que não são. Se eu quero ser um bom palestrante, um bom comunicador, a minha fala tem que gerar conexão. Se eu quero gerar conexão, eu preciso saber qual que é a altura, o timbre da minha voz, quando que eu uso esse modular da voz para eu trazer mais conexão com o meu público. Karina, você falou numa coisa aí que bateu comigo. Eu tenho tom mais alto. Se eu abaixar um pouquinho o tom, parece que não sou eu. Por que é assim? Veja, é um hábito, na realidade, que você tem de vida, até conhecendo um pouquinho do teu contexto,
Você hoje convive com muitos idosos aqui Sim. na casa de repouso e para isso a maioria tem problema de audição, então precisa sobressair um pouquinho mais a voz para que eles consigam te entender. Mas algo que a gente precisa tomar muito cuidado é que às vezes o falar alto, ele passa uma impressão de rispidez. Então se eu falo assim, pegue para mim essa caneca, pegue para mim essa caneca, pegue para mim essa caneca. Pegue para mim essa caneca. Então você veja que esse modelar, esse timbre da voz, dependendo da forma com que eu uso, eu acolho o meu público ou eu afasto o meu público. Assim como transmito ou não credibilidade. Vamos supor, eu estou pedindo lá uma planilha para o meu funcionário de fechamento de final do mês. Ai, você pode entregar para mim essa planilha até o final do dia? Você pode entregar para mim essa planilha até o final do dia? Então, quanto mais fechado, mais postura, mais comando eu tenho sobre a minha comunicação. Se eu abro mais no final da frase, fica uma coisa mais solta. Então veja, a comunicação, se você sabe olhar para ela com sabedoria, Sim. você usa ela muito a teu favor, não só para ser palestrante, mas para ser um bom gestor de equipe, para ser um bom familiar, um bom pai ou uma boa mãe, porque dependendo da forma que você usa o tom de voz para tratar os seus filhos, eles vão compreender coisas totalmente diferentes por conta dessa entonação. Nessa procura em ser um bom palestrante, as pessoas sempre acham que são capazes, certo? E quando depara com o público, né, você começa a pensar entre o que você escreveu, entre o que você leu, entre o que você está falando. Deixa eu te contar uma história. Eu fui fazer uma pequena palestra esses dias, não foi nem palestra, né? Foi uma conversa com o público e eu escrevi, ainda sou daquela que escreve à mão, né? Escrevi o que eu queria falar. Aí o meu neto chegou e eu falei assim, poxa, coloca para mim no computador, vamos tirar já o que eu escrevi aqui. Aí eu comecei. Aí eu falei, nossa, mas é tudo diferente do que eu escrevi, eu já fiz outra palestra em cima daquilo que eu queria falar. Qual foi a minha surpresa? Eu peguei aquele papel que ele imprimiu, levei comigo. Na hora de falar, eu esqueci o papel. Eu já estava falando outra coisa. Isso acontece também e é uma forma de você ter uma postura que não é muito legal? Sempre é interessante quando você vai fazer uma palestra, um curso, você saber quem que é esse público. É um público de pessoas leigas, é um público de pessoas mais intelectuais. Por quê? Durante o teu discurso, você precisa modelar esse discurso para que ele atinja aquele público. Certo. Tá? Então, assim, antes de tudo isso, você fez a forma correta, você escreveu, você tomou consciência daquilo que você escreveu, mas assim, você pensou quem era o público para o qual você ia falar? Ok, é esse público, eu vou adaptar essa linguagem. Uma orientação muito importante que nós passamos é assim, faça como se fosse uma linha do tempo, de pontos importantes que você precisa falar naquela palestra. Por quê? Porque assim você tem uma sequência a seguir, porque senão você se prepara, você escreve e às vezes você chega lá e você fala outras coisas que talvez não tem nada a ver com aquilo e você não atingiu o teu objetivo. Então uma coisa bem clara que você tem que ter, qual que é o teu objetivo, o teu público e o que você espera dessa tua palestra. Se você tem isso claro na tua cabeça, é muito mais fácil de você lembrar, por mais que você fuja ali daquele roteiro que você preparou, não pode mudar. Você vai pensar, opa, eu ainda não peguei essa parte, vou fazer um gancho aqui para eu abordar e chegar naquele objetivo que eu tracei da minha conversa. E nós vamos fazer um ganchinho aqui agora. Nós vamos para os comerciais e voltamos já já com a pergunta que eu vou deixar aqui no ar. Como a fono pode ajudar quem trava? Na Morada Feliz, cada dia é um abraço quentinho. Aqui, nossos idosos vivem com carinho, conforto e alegria.
Temos atividades que aquecem o coração, cuidados especiais e um lar cheio de sorrisos. Venha conhecer a Morada Feliz, onde a maturidade é celebrada com amor. Então voltei, estou um pouco trêmula, pensando, será que eu tenho tom de voz bom para fazer uma palestra? Eu, se fosse você, eu convidava aí para que a Maria Lúcia fosse fazer uma palestra. E eu vou levar a Karina para poder me ajudar. Karina, vamos responder essa pergunta aí que eu deixei no ar. Como que a fono, né, pode ajudar, a gente já sabe, mas existe aquela pessoa que trava realmente, né, que ela fica trêmula, que as pernas ficam bambas, não tem mais nada que está no lugar, parece que você está fora de órbita. Como é que faz? Como é que eu junto tudo isso, fico de pé? Bom, primeiramente, né, antes de eu responder essa pergunta, eu quero voltar um pouquinho. Vocês perceberam que eu estava usando um timbre um pouco mais elevado, uma postura corporal mais ereta e uma articulação sobressaindo, porque eu estava dando aqui um modelo de articulação quando nós queremos atingir um público no nosso palco, tá? Então, quando a gente trava, agora eu vou modular a frequência da minha voz, nós estamos aqui em um estúdio, eu estou com o microfone, a Maria Lúcia também, eu modulei e nós vamos falar um tom mais baixo, um tom adaptado para dentro do estúdio. Quando a gente trava, primeiramente, nós não somos um robô. Então, às vezes a pessoa fala, ai meu Deus, mas eu vou travar, e agora, que vexame, o que vão pensar de mim? Primeiramente, a gente tem que eliminar essa crença do que vão pensar de mim se eu travar, o que vai acontecer, eu vou me desesperar. Eu acho que assim, primeiro momento, pausa, respira. E assim, nós somos humanos. Se eu perder o fio da meada, eu posso falar para minha plateia, gente, eu quero dar uma pausa aqui com vocês, pensa numa dinâmica para você ter uma carta na manga. Olha, eu vou pedir agora para todos ficarem em pé. Fiquem em pé, vamos fazer um exercício. Você introduz alguma coisa para fazer aquela quebra daquele gelo, não só para a plateia, mas para você também. E na realidade, você interagindo com a plateia, eu vejo isso, é muito melhor, né? Porque você consegue recuperar o teu fôlego, né? E imaginar também, pelos feedbacks que estão te dando, como você deve continuar, seria isso, né? Exatamente. E assim, se você tem uma plateia que está conectada, você vê que as coisas elas fluem. Então, uma das sugestões que eu sempre oriento e gosto de fazer, principalmente nas minhas aulas, eu sempre inicio uma palestra ou uma aula com uma meditação ou com uma dinâmica. Porque ali eu já quebro o gelo com a minha plateia, eu aproximo essas pessoas, eu fico mais relaxada, eu também gero conectividade e aí a partir dali eu domino esse conteúdo. Então, se eu domino esse conteúdo, eu sei aonde que eu vou falar e aonde que eu quero chegar. Certo. Agora, se eu não me preparo, se eu não tenho essas cartas na manga, por isso que exige uma preparação para o palestrante. Travou, eu não sei o que fazer. E aí, se eu não sei o que fazer, aí sim a gente tem um problema. Por isso é importante, né, que as pessoas busquem realmente, se tem essa dificuldade, esse acompanhamento, esse olhar profissional e para até mesmo fazer ali um desenho da dinâmica dessa palestra, dessa aula, para que ele tenha outros recursos para quando esse momento aparecer, ele não ficar ali desprovido. Não basta só querer fazer, mas tem que entender o que está fazendo, estudar. Exatamente. E nessa programação toda sua, que você dá, que você fornece aí às pessoas que te procuram, é exatamente isso? É exatamente isso. As pessoas são muito inseguras, principalmente alunos. Eu tenho um público muito grande de alunos que vão apresentar TCC. Eles ainda estão naquela fase, que estão saindo para o mercado de trabalho, e aí chega na hora de fazer uma apresentação de TCC, eles travam. Ou eu vou dar uma palestra, eu vou ser o palestrante da minha formatura. Outras pessoas que buscam também para atendimento. Depois da Covid, o pessoal que está muito no online, em reunião online,
começaram a gravar as reuniões online e se escutar como falavam. Então, poxa, meu Deus, eu falava desse jeito. Então, é esse público que vem hoje para o atendimento de fonoaudiologia para melhorar essa comunicação. E aí, juntos, nós traçamos estratégias voltadas especificamente para aquela pessoa, diante do local onde ela está, se é um auditório, se é, por exemplo, um estúdio, se é, de repente, dentro de uma igreja, um pastor que tem um público muito grande, como conectar essa plateia para que você seja, assim, um comunicador, não só que sabe articular, mas que também sabe conectar. E você acha que algumas pessoas perdem a voz na hora do medo? Sim, existe uma disfonia que nós chamamos, que é a disfonia psicogênica. Geralmente noiva tem. Noiva no dia do casamento, vai marcar o casamento, no dia do casamento, amanhece sem voz. E a noiva tem que achar uma fonoaudióloga. E aí, assim, sim, perde a voz, né? Então veja como a nossa voz, ela é expressiva na parte emocional. É emocional. Então, isso também é trabalhado dentro da clínica de fonoaudiologia. E aí nós vamos analisar o que está acontecendo por trás, trabalhar para que essa pessoa consiga realmente estar naquele lugar, naquele momento presente e com a sua voz presente também. Também. Porque senão, se a voz some, o que esse sumir da voz está querendo nos dizer? Aí nós entramos em outra linha aí, em outra área da análise, psicanálise, psicologia. Então, você aí que está prestando bastante atenção e está pensando, olha, eu já passei por isso, ou eu quero ser um palestrante, uma palestrante, tá aí algumas informações que a nossa doutora Karina aqui, fonoaudióloga, está nos passando. Karina, eu passei por alguns problemas de articulação. Eu falo sempre de mim em alguns momentos. E você tem me ajudado bastante. Eu ainda tenho, né, um problema na minha articulação, na minha forma de falar. Eu percebi que eu mudei algumas coisas. Quanto tempo ainda eu vou precisar para melhorar? Veja, esse acompanhamento, ele é um acompanhamento contínuo. A gente não para, né? A não ser que você se perceba, olha, agora eu cheguei no auge daquilo que eu queria, mas geralmente nós vamos num acompanhamento contínuo, principalmente no teu caso, que teve um processo cirúrgico, que precisa de um olhar mais para frente, a gente tem massa muscular que está mudando, né, essa consistência ali por conta da idade, do passar dos anos. Então, isso tudo é para um acompanhamento contínuo. A gente não interrompe o acompanhamento. Porém, as pessoas não buscam, às vezes, porque acham que, mas será que é para mim? Será que tem necessidade de fazer um acompanhamento, de fazer um exercício? Sim, tem a necessidade, porque senão lá na frente é a pessoa que vai ser o candidato de vir para fono com uma disfagia, porque não consegue fazer uma boa mastigação, não consegue fazer uma boa trituração, porque já não tem mais capacidade, né, orofuncional ali, que não foi trabalhada aí nesse decorrer, que é no processo da fala e da comunicação. Independente de eu ser palestrante ou não, né, na área da comunicação e tudo mais, também tem esse problema que você acabou de dizer agora, sobre uma cirurgia, sobre um ponto de vista aí, que eu não sei dizer exatamente, por tudo que a gente passa, pela idade, a gente começa a falar diferente, os dentes têm problema também, né? A gente tem muito problema com a dentição, então tem muita coisa que nós podemos desenvolver junto com a fonoaudióloga e que eu nem sabia disso. E a gente está levando para vocês aí de casa o quão é importante ter uma fonoaudióloga que nos acompanhe no decorrer da nossa vida, né? Nós falamos sempre que o fonoaudiólogo, ele vai acompanhar desde o bebê que está começando ali a mamar, às vezes tem dificuldade na amamentação, na sucção, a criança com a troca na fala, depois cresceu, é um cantor, é um palestrante que está usando a voz para ser comunicador até o fim da vida, quando já chega cometido ali pelas disfagias, por outras complicações motoras na parte oral, que nós entramos ali com o acompanhamento. Então, realmente, a fonoaudiologia tem um leque aí de opções, as pessoas
a maioria não sabe, né, o que um fonoaudiólogo faz, e a gente está aqui para contar um pouquinho para vocês aí dessa profissão. É verdade. Então, assim, ó, você tem mais um minutinho para explicar para a gente quais são os exercícios que são mais simples aí e que ajudam a melhorar, ter segurança, né, e clareza quando a gente fala. Bom, primeiramente, eu gosto muito de orientar que treine a articulação das vogais e das consoantes. Então vai ficar lá na frente do espelho e vai A, E, I. Perceba como que tá esse movimento, se a boca tá aberta, se a boca tá mais fechada. Se grave lendo um texto ou falando um discurso e aí se escute. Eu acho que esse retorno do feedback que você tem hoje, a gente tem um recurso na nossa mão, que é um celular, né? Então, faça esse treino e se observe. E veja, olhando, né? Se distancie de você e olhe como plateia. Será que aquele palestrante iria te chamar a atenção e iria se conectar com você? É verdade. Pessoal, doutora Karina já nos acompanha desde o início do nosso programa, né? Eu tenho um carinho muito especial por ela e espero que nesse ano, em 2026, a gente esteja junto novamente e você aí de casa possa receber todas essas informações que essa mulher brilhante, Karina, palestrante, fonoaudióloga e amigona. Eu espero você no próximo programa.